Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Amados, nós temos falado sobre salvação, arrependimento, conversão. Esse é um tema que tem nos preocupado bastante nos últimos tempos. E nós, como igreja, a Igreja Batista Nova Vida, em Timóteo, nós temos tido vários círculos de presença, de frequência, momentos de euforia, momentos de desânimo, de esfriamento. E a nossa preocupação é o que está acontecendo. O que há de errado com os crentes de hoje? O que há de errado com a geração dos nossos dias? Mas o que há de errado conosco? O que nós temos feito? Ou o que nós temos deixado de fazer? Que não está dando indícios de uma verdadeira conversão. Alguns textos nos chamam bastante atenção, como por exemplo o texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora sejamos como reprovados. Um outro texto em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ainda lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 em diante. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem. Usamos esses textos lidos até então como referência ou como introdução para o assunto que queremos falar, que são os sinais da verdadeira conversão. Queremos insistir nesse assunto com os irmãos, mas não é insistir só por insistir. Insistir até que isso seja formado em vós. Insistir até que esta palavra seja incutida nos seus corações e no meu coração, de forma que nós sejamos multiplicadores desta palavra ao coração de muitos irmãos, a começar pelo nosso próprio coração. Pensando no que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, que devemos examinar o nosso próprio coração. É uma mensagem que não é uma mensagem para você pensar no outro, mas é uma mensagem para você pensar em você mesmo, examinando o seu coração diante de Deus, vendo no seu coração, nas suas atitudes, os sinais, as provas de uma verdadeira conversão. E a palavra conversão significa mudança, mudança de vida, mudança de atitude. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite os sinais da verdadeira conversão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 36 ao verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 36 ao 47. Sinais da verdadeira conversão em Atos 2, 36 a 47. Todos encontraram, amém? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nos fez, Deus o Senhor, o chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças nesta noite pela tua palavra e pedimos que esta palavra possa tocar em nosso coração, mexer com as nossas estruturas interiores que estão profundamente arraigadas e tem nos impedido de desenvolver a nossa salvação, de dar os sinais da verdadeira conversão. Que nesta noite, ó Deus, de alguma forma o Teu Espírito Santo nos incomode, trate conosco e capacite-nos a viver como verdadeiros convertidos ao Senhor e pelo Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. O contexto da sequência aqui das primeiras conversões vem exatamente após uma pregação do apóstolo Pedro, quando ele aponta para Cristo, quando ele coloca a sua pregação de forma cristocêntrica, exaltando a pessoa de Cristo e o seu sacrifício, e conclui-se dizendo que, colocando as pessoas, os seus ouvintes, contra a parede, dizendo: olha, esse Senhor e Cristo, esse Senhor que vós crucificastes, esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Messias, o enviado, o Salvador e o governador e o soberano sobre a sua vida, sobre as suas escolhas.
sobre o seu estilo de vida e comportamento. Então, diante desta pregação, diante desta palavra, começamos a ver ou perceber a reação dos ouvintes diante dessa palavra do apóstolo Pedro. E aqui, em cada reação que acontecia no povo, nós vimos a maturação dos sinais da verdadeira conversão ou da verdadeira espiritualidade. E o primeiro sinal que vem logo na sequência, após serem colocados contra a parede com relação o que fazer de Cristo, que foi a pergunta que Pilatos fez. Quando Cristo lhe é apresentado, o que farei de Cristo, o que farei do Senhor chamado Cristo? O que farei dele? Muita gente tem ouvido tantas coisas sobre Jesus, sobre o seu reino, sobre a sua obra, sobre o seu sacrifício, mas não tem sabido o que fazer de Cristo. Aliás, não é só o ímpio que tem dificuldade com isso. Muitos que se dizem crentes ou cristãos não sabem o que fazer de Cristo. Pilatos, por exemplo, perguntou sobre o que era verdade. Ele estava diante da verdade, porque Jesus disse que ele é a verdade, mas Pilatos não o reconheceu como verdade e nem esperou que ele respondesse a respeito da verdade. Assim como há muitos que se dizem crentes, cristãos, não estão em busca da verdade. Estamos vivendo hoje, amados, uma das piores gerações de crentes de todos os tempos, sem saudosismo, mas uma geração que busca entretenimento, ao invés de buscar a verdade. Uma geração que diz buscar adoração, mas adoração sem quebrantamento, adoração sem arrependimento, adoração sem devoção, adoração sem entrega, só da boca para fora. A música só mexe com o nosso corpo, não mexe com a nossa alma, nem com o nosso estilo de vida. É lamentável que isso aconteça. Então, a primeira reação daqueles ouvintes da palavra, a Bíblia diz que eles ficaram com o coração compungido. Primeiro sinal de conversão em um pecador, em uma pessoa que se diz cristã, é ter o coração compungido. Coração compungido, amados, é um coração dilacerado pela dor e pela vergonha de saber que você é responsável pela morte do seu Salvador. Coração compungido é um coração que entende que está profundamente envergonhado e arrependido por ter ferido o coração do seu Deus com seus pecados. Coração compungido é um coração que foi profundamente tocado pela palavra e transformado por ela. Porque a reação imediata de um coração compungido é um desejo sincero, uma decisão sincera de querer obedecer a Deus, de querer fazer alguma coisa que possa satisfazer, preencher essa lacuna da vergonha e dor, do arrependimento e da tristeza de ter pecado contra Deus. Coração compungido, portanto, é um coração que tem, ao ouvir a palavra, tem temor de Deus.
Quantas pessoas não têm temor de Deus? Talvez seja essa uma das maiores barreiras, uma das maiores dificuldades para o crente de nossa geração, o crente do século 21, é desenvolver de fato o temor de Deus. E por isso falta sabedoria para viver, porque a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os tolos rejeitam esse ensinamento. A Bíblia diz em Provérbios 1:7. E esse coração compungido, agora que é agora despertado, demonstra esse segundo sinal de conversão, que é desejo por conhecer a verdade, ou de se viver a verdade. Quando esses homens ouvem a palavra de Deus, a Bíblia diz, eles perguntaram: que faremos? E aí? Você está ouvindo as mensagens, você tem ouvido a palavra, você tem ouvido uma canção, você tem ouvido um testemunho, você tem tido o seu momento de oração, de leitura da palavra, mas o que você tem feito disso? Quais são as marcas, quais são as evidências desse encontro? Amados, não é possível que nós chegamos para cultuar a Deus e continuemos as mesmas pessoas. Não é possível que viemos a cada culto e saiamos do mesmo jeito que entramos. Não é possível que no decorrer da semana não damos demonstração de que de fato tivemos um encontro com o Senhor. Porque eu vos digo, por todos os relatos que temos no Novo Testamento a respeito de Jesus e dos encontros que os homens tiveram com Jesus, é impossível ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada. Se você tem vindo a cada culto a esse lugar, se você tem lido a sua Bíblia a cada dia, tem feito as suas orações, a sua devoção, e a sua vida tem continuado do mesmo jeito, tem algo de errado com você. Tem algo de errado com a sua conversão. Se a vida tem continuado do mesmo jeito, e aliás tem gente que se orgulha de ser do mesmo jeito. Pastor, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Tem gente que se orgulha de ser uma porteira, e o Espírito Santo não está fazendo nada na vida dessa pessoa. Continua com os mesmos cacuetes, com as mesmas limitações. E o pior é não ter os mesmos problemas, o pior é você não ver sinais de arrependimento. O pior é você não ver que a pessoa está se esforçando, está lutando, está buscando. Por quê? As pessoas não estão tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, tem gente achando que ser cheio do Espírito Santo seja algo que vai acontecer automaticamente ou sobrenaturalmente. Muitas vezes estão orando: Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e continua vazio. Está orando e continua vazio, porque está fazendo a oração errada. Você não deve pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Você deve obedecer a Ele sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é uma ordem. E se você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado. O contrário de uma vida não cheia do Espírito Santo é uma vida de pecados.
Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Outro dia uma pessoa procurou um pastor e foi relatar o fato de um irmão da igreja. Era pastor, irmão fulano de tal, precisa ser disciplinado na igreja, porque ele está vivendo embriagado. Então o irmão tem que ser punido pela igreja, disciplinado, porque ele está vivendo embriagado. E o pastor, muito sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, perguntou àquele irmão que veio fazer a denúncia: você não é embriagado. Obviamente, porque você está denunciando alguém, você não é embriagado. Mas você é cheio do Espírito Santo? Porque se você não for cheio do Espírito Santo, você vai ser tão disciplinado e tão castigado quanto aquele que está cheio da bebida. Porque o oposto de estar cheio da bebida é estar cheio do Espírito Santo. Então não há inocente nessa história. Porque o pecado não é só o pecado de fazer, é o pecado também de deixar de fazer. A Bíblia diz que todo aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. E todo crente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer e o que deve fazer. Vir à igreja, ler a Bíblia, orar, testemunhar da sua fé, dar bom exemplo no seu trabalho, na sua casa, se comprometer com as atividades da igreja, com o reino de Cristo. Todo crente sabe que precisa fazer isso, dizimar na igreja, ser ofertante. Todo crente sabe que precisa fazer isso. Mas se não faz, comete pecados. Eu não estou falando aqui de legalismo. Não é isso que nós pregamos. Estou falando de coisas que nós temos que obedecer. Porque a maior prova da ação e do enchimento do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Não são os dons sobrenaturais. É o fruto do Espírito. Então, houve naqueles irmãos, que ouviram a palavra, ouviram a pregação de Pedro. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? É que o apóstolo Pedro não faz apelo. Encontraram algum apelo aí no texto? Não há apelo no texto. Quem quer aceitar Jesus aí? Levanta a mão. Pedro não faz isso. Não há apelo aqui. Pedro prega e coloca os seus ouvintes contra a parede, dizendo: sabe, esse Cristo que eu estou pregando sobre ele aqui, vocês são culpados pelo sangue dele. Sabe, esse Cristo que eu acabei de pregar aqui para vocês, vocês são responsáveis pela morte dele. Ele não morreu acidentalmente, ele não morreu como ativista político e social, ele não morreu porque contrariou o mundo do seu tempo, dos seus dias. Não, ele morreu porque os meus pecados, porque os seus pecados o levaram à cruz, e era a única maneira que tinha para poder nos libertar. É a morte sacrificial, a morte substitutiva do vicário de Deus, do nosso substituto diante de Deus. E eles compungiram em seus corações e perguntaram: o que faremos? Qual é a decisão a ser tomada? Não houve um apelo, mas houve um toque, um sentimento do coração. Depois do sermão, os ouvintes do apóstolo Pedro foram tocados pela palavra, ansiaram por mudança, por transformação, por desejo de buscar a Deus, por desejo de reparar o erro que eles vinham cometendo ao longo de suas vidas. Eles não sabiam como, mas perguntaram:
demonstraram profundo interesse em obedecer ao serem tocados pela palavra. E obtiveram a resposta da parte de Pedro. No verso 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Sabe o que significa isso, amado? Pedro está dizendo: arrependei-vos e tenha compromisso com o seu arrependimento. Arrependei-vos e dê demonstrações públicas, porque o batismo é apenas um sinal, é um meio de graça, de uma demonstração pública de que você quer de fato. Mas quantos têm se batizado sem dar nenhuma noção, nenhum testemunho de que mudou de vida de verdade? Quantos que não somente está em pecado aqueles que rejeitam o batismo, mas também está em pecado aqueles que se batizam sem se comprometer. Porque a ideia aqui no verso 38, quando Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, ele está dizendo: arrependei-vos e se comprometam. E comprometam com a fé que você agora abraçou, que você agora compreendeu, que você agora foi tocado por ela. Vi um pastor uma vez dizer, e eu concordo com ele, que diz que o dia do batismo é um dos dias que os crentes mais mentem. Porque ao se batizarem é feito umas várias perguntas e indagações, é uma profissão de fé que lhe é tomada, e aí ele promete tudo. Prometo que vou frequentar os cultos, prometo que vou dar testemunho da minha fé, prometo que vou ser dizimista fiel, prometo que vou cooperar com a obra missionária, prometo que vou dedicar tempo à igreja e ao ministério da igreja, prometo colocar a minha vida à disposição do reino, prometo dar valor à agenda de Deus e à agenda da igreja, da qual pertenço em primeiro lugar. E depois outras coisas ocupam esses lugares na vida dos crentes. Há um comprometimento com outras coisas em primeiro lugar do que com o reino, ou do que com a igreja, que é a agência do reino. Então, na hora de se batizar, promete-se, mas não se cumpre. Assim como muitas pessoas não cumprem os votos conjugais. E é lamentável não ser de confiança e não ser de palavra. O crente tem que ser de palavra. E na sequência que Pedro responde à pergunta: que faremos, varões e irmãos? Ele diz: seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento, a presença do Espírito Santo habitando em você. Porque você experimenta o novo nascimento, e o arrependimento e a fé são sinais de que você é uma pessoa que nasceu de novo. Não é o contrário. Você não se arrepende e não crê para nascer de novo. Você nasce de novo, porque o novo nascimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E aí ele lhe capacita a crer. E quando ele lhe capacita a crer e a arrepender dos seus pecados, você toma noção do seu pertencimento a Cristo e à igreja de Cristo, ao seu reino. Coisa que até então você não tinha. Não é a fé e nem o arrependimento que produzem o novo nascimento. É o novo nascimento que produz fé e arrependimento. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 13, que aqueles que nasceram de novo não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus.
Quando Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Ele não estava dizendo que Nicodemos pudesse produzir seu próprio nascimento. Ele estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, se o Senhor não te salvar, se o Senhor não te alcançar, você continuará perdido e não entrará no meu reino. O arrependimento e a fé, portanto, são sinais, e o batismo são sinais, são meios de graça que revelam, que demonstram ser você uma pessoa convertida ou não. Porque diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O verso 39 é um verso que é profundo. Tenho lido sobre essa questão, mas não tão profundamente ainda. Mas é uma promessa para os nossos familiares aqui, conhecida por alguns como teologia do pacto ou teologia da aliança. Encontramos textos lá em Deuteronômio. Hoje eu estava estudando algumas coisas, alguns textos lá de Deuteronômio que falam sobre essa verdade espiritual, embora não aconteça automaticamente, já que a fé é individual, mas um cuidado de Deus quando Ele alcança alguém na família, principalmente os pais, de que a bênção da salvação seja também proporcionada aos familiares, aos filhos. É aqui que alguns se divergem de serem aliancistas ou não aliancistas, mas não é o caso agora. Nós estamos pensando nesta noite especificamente em conversão. E nos sinais que nós vamos dar dessa conversão. No verso 41, irmão, nós encontramos um outro sinal bem claro. É que o texto diz que houve uma aceitação. Essa expressão que eles receberam, os que foram batizados foram aqueles que receberam de bom grado a palavra. Diz respeito à aceitação da palavra como um todo. E quando você diz que alguém recebeu a palavra de bom grado, está dizendo que alguém crê na suficiência das Escrituras, na inspiração divina nas Escrituras. Você crê na inerrância das Escrituras. A palavra de Deus basta. Isso deve estar claro para nós. Quase 3.000 almas entenderam naquele dia de que a revelação da palavra de Deus é suficiente. Jesus falou sobre isso no Evangelho de João, por exemplo. No final do Evangelho de João, ele disse que muitos sinais foram feitos por Jesus enquanto viveu nesta terra, mas disse assim: estes, porém, foram escritos para que vocês creiam. São suficientes para levar o homem a crer no que ele fez por nós. Então aqui diz, o apóstolo Paulo também, falando sobre os bereanos, usou a mesma expressão. Em Atos 17, verso 11 diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim mesmo. Mostra maturidade, desejo sincero, aceitação da palavra. Tem faltado a muitos crentes aceitar a palavra de Deus.
As pessoas estão tão ligadas com o liberalismo teológico, com o humanismo exacerbado que está nos nossos dias, que a palavra já passou a ser relativizada por muitos crentes. Essa aqui é a verdade. A coisa mais trágica, mais terrível que tem é você chegar com a palavra no irmão, e o irmão dizer: pastor, isso não tem nada a ver. Os tempos são outros. Não é bem assim. Mas que autoridade você tem, amado, para dizer que não é bem assim? A palavra de Deus. É palavra de Deus e por si só já merece de nossa parte reverência e temor. E se você não conhece a doutrina, se você tem dificuldade para entender o texto, você precisa principalmente você precisa se render ou aceitar, crer. O que você não consegue entender, você precisa crer, porque é palavra de Deus. Mais ou menos como Pedro diz, quando Jesus mandou lançar a rede sobre o mar, depois de ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada, e Jesus mandou: lança a rede aqui, Pedro. Senhor, nós já lançamos a rede aí, nós já passamos a noite inteira aí. Lança aí, eu estou mandando. Deus, nós fizemos tudo, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. É sob a tua palavra. Disposição para obedecer a palavra de Deus, de aceitar a palavra de Deus, é sinal de uma verdadeira conversão. O quarto sinal apresentado aqui no verso 41 de conversão é o batismo. Um batismo em que a pessoa deseja ser batizado. Eu fico imaginando, irmãos, que a primeira reação de quem se converte é desejar ardentemente ser batizado. Eu quero. Não é o pastor que tem que ficar atrás do convertido, pedindo, implorando a ele para que se batize. É o convertido que tem que dizer: pastor, eu quero ser batizado. É o convertido que tem que ter uma atitude como aquela do eunuco, de Atos capítulo 8. Eis aqui a água, o que é que me impede de ser batizado? E a resposta do pregador e a resposta do evangelista é clara: é lícito se você crê de todo o seu coração. E a pergunta para quem não foi batizado ainda é: você crê de todo o seu coração? Então batize-se. Se você não batizou, porque você tem dúvida com relação à sua fé. Então, se você é um convertido, batize-se. Torne-se membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Comprometa-se até que você tenha, de fato, demonstrado pelo batismo o seu comprometimento com a fé, com o arrependimento e com o corpo de Cristo, que é a igreja. O batismo é um meio de graça e você não deve renegá-lo, não deve colocá-lo em segundo plano. E olha, irmãos, quer dizer que quando eles desejavam ser batizados, é num contexto totalmente diferente do nosso hoje. Quando eles desejavam ser batizados, o batismo público era sinal de que sofreriam uma perseguição. O batismo público era sinal de que eles poderiam morrer por causa daquela manifestação pública de fé. Era um tempo de perseguição para com a igreja. E hoje, o crente precisa voltar-se para o desejo de cumprir o chamado de Deus, se comprometer com o batismo. A Bíblia diz: sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Foi o eunuco que perguntou para Filipe: o que me impede de ser batizado? E a palavra muitas vezes fica invertida em nossos dias. O que é que está impedindo você de desejar ser batizado?
de desejar ser membro da igreja, testemunhar da sua fé em Cristo Jesus através do batismo. Eu quero dizer que o batismo é lícito para você, se você crê de todo o seu coração. Um outro sinal que é apresentado para nós no texto, amados, no verso 42, a Bíblia diz que eles perseveravam. O escritor de Hebreus dá uma outra interpretação, ou um outro entendimento para esse perseveravam. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a mesma expressão perseverável está definida pelo escritor sagrado como não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação é o mesmo que dizer perseveravam ou perseverando. E diz, principalmente porque tem chegado aqueles dias, nós vamos ter que prestar contas ao dono da igreja, ao Senhor do reino. Temos que prestar contas a Ele. Então, amados, os que perseveraram, são os que não abandonaram a igreja. Os que perseveravam são os que não abandonavam a comunhão na igreja. Muita gente acha que não deixou a igreja. Muita gente acha que não deixou a congregação. Pastor, eu nunca abandonei a igreja. Eu nunca abandonei a congregação. Mas as suas atitudes refletem total abandono, total descuidado para com a sua igreja. Há um abandono para com as atividades da igreja. A partir do momento que os cultos, a partir do momento que os estudos bíblicos, que a comunhão dos irmãos não são prioridades na sua vida, então há um abandono. O abandono pode não ser necessariamente um abandono geográfico, mas acima de tudo um abandono emocional e espiritual. Há muitos casamentos que estão firmados, por exemplo, você pensa que não houve um fim da relação, mas ela já acabou. São dois estranhos morando dentro da mesma casa. Houve um abandono emocional, espiritual. Não houve geográfico, ninguém saiu de casa, mas se abandonaram um ao outro. Isso é muito terrível em nossos dias. Ou seja, não se pode dizer que você é um crente perseverante se as atividades da igreja não são prioridade para você. Não se pode dizer que você é um crente perseverante se não há em você um desejo pelo conhecimento da palavra, um desejo pela comunhão com os irmãos, um desejo de se você se interessar pelos problemas do outro. Você não pode ser incluído na categoria de perseverante, que é um dos sinais da conversão. Então, hoje mesmo pela manhã, estávamos eu e mais dois irmãos conversando, porque os alunos não chegaram, ou não estavam chegando para a escola dominical. Já se passava das 8h30, os alunos não estavam chegando para a escola bíblica dominical. E a pergunta entre nós três era: o que fazer para fazer o povo entender a necessidade da escola bíblica dominical? O que fazer? Será que nós temos que fazer? Será que temos que plantar bananeira?
Será que temos que botar uma cama elástica? Será que temos que pôr uma melancia na cabeça? Distribuir dinheiro? Prometer prosperidade e cura? O que será que tem que fazer para que os crentes tenham apreço pela escola bíblica dominical, paixão pelo conhecimento da palavra, e que venha despojado de qualquer outro tipo de sentimento? Simplesmente o desejo: eu quero crescer, eu quero aprender. Eu estava muito preocupado com isso e chateado, mas por outro lado, uma palavra de um irmão me trouxe um pouco de ânimo, um pouco de esperança na conversa depois da escola dominical, depois do culto. Um irmão falou assim: olha, pastor, nós temos um grupo, pelo menos um pequeno grupo, nós temos um grupo coeso, um grupo que não está buscando entretenimento, um grupo que está buscando a palavra, jovens que antes de procurar entretenimento querem crescer na palavra. O irmão me falou isso, eu fui para casa com um certo ânimo, um certo alento no meu coração, de ouvir que nós temos pelo menos se não todos, pelo menos um grupo de pessoas interessadas, comprometidas com os valores do reino. Então o texto diz que eles perseveravam. Então apresenta alguns sinais na sequência dessa perseverança. Primeiro, perseverava na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Depois diz um outro sinal: perseverava na comunhão entre eles. E é preciso perseverança, irmãos, para manter a comunhão. Não é fácil, não. É preciso intencionalmente ser igreja. É preciso intencionalmente querer esta comunhão com os irmãos e nos interessarmos por eles. Eu tenho tido ultimamente mais comunhão com algumas pessoas não crentes do que com pessoas crentes. Por quê? As pessoas crentes me convidam, me chamam para estar na casa. As pessoas não crentes me convidam, me chamam para estar na casa delas. E dizem assim: ó, pastor, nós temos muito prazer na sua presença na nossa casa. Você é muito bem-vindo. Tem um casal que eu tenho evangelizado ali no bairro Vale Verde. Se eu fosse olhar eles, eu nunca faria comida mais no final de semana. Almoçaria todos os domingos na casa deles. Eles: eu tenho prazer. Não precisa trazer nada, pastor. Traga a sua presença. É lógico que eu sempre levo uma carninha, um suco. Comunhão. Eu quero ganhar o coração daquela família para Jesus. Mas olha só os impedimentos. Aquele casal, aquela família, eles têm vizinhos de 2 igrejas batistas próximas de nós, da mesma fé e ordem que nós, da mesma convenção nossa. Eles têm vizinhos de um lado, vizinhos de outro, de 2 igrejas bem perto de nós, batistas da nossa mesma convenção. E esses irmãos, ao invés de bater palma, aplaudir porque Deus me deu a graça de chegar naquela casa, de visitar, de ter a amizade daquele casal, daquela família, de aplaudir, de incentivar. Sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos viraram a cara para aquela família, dizendo: nós estamos aqui a vida inteira do lado de vocês, vocês nunca foram na nossa igreja. Agora chega o pastor aí, Elisvaldo, e vocês vão na igreja dele. Ou vocês dão ouvido a ele, nunca deu ouvido a nós. Que contradição, irmãos. E o pior de tudo, se fosse membros de uma outra denominação, já seria terrível isso. Um crente se manifestar dessa forma. Mas, como membros de igreja batista, da mesma fé e ordem, da mesma convenção que nós, dando os maus testemunhos que dão, e ainda assim se enfurecer,
Já tinha acontecido comigo outra vez, em Goiabal. Eu ganhei um policial para Jesus, tive a graça de levar um policial aos pés do Senhor Jesus. E o chefe dele, imediato, que era um cabo, que era de uma igreja pentecostal, cortou as relações com o policial, porque ele tomou a decisão de seguir a Jesus na igreja batista e não na igreja dele. E a resposta do policial para aquele irmão em Cristo foi o seguinte: eu trabalho há 10 anos com você, você nunca falou de Jesus para mim. E agora que eu encontro um pastor para pregar para mim, você quer mudar? Você quer que eu vou seguir o que você, a sua igreja e etc? É para se pensar, irmãos. Perseveravam também no partir do pão. É comer junto, irmãos. Não existe comunhão maior do que comer junto. Eu acabei de falar aqui. Tem o prazer de tomar um café junto com o irmão. Tem o prazer de tomar um sorvete junto com o irmão. Sei lá. Qualquer coisa. Um suco, uma água. Parar um pouco. Nessa correria frenética que nós estamos, parar para ouvir os irmãos. Conversar, trocar ideia. Não é para fazer fofoca, não. E não vem com essa que tem fofoca santa, fofoca gospel. Não tem, não. Isso aí tudo é coisa do diabo. Fofoca é coisa do diabo. Não vem que não tem. Quando foi a última vez que você visitou um irmão? Qual foi a última vez que você visitou um irmão e foi lá? Irmão, vem aqui bater um papo com o irmão. Tem café aí? Vamos tomar um café junto? Ou ligar para o irmão, preparar antes? Ou simplesmente chegar na casa do irmão e dizer: irmão, vem aqui tomar um cafezinho com o irmão, bater um papo. Teve um tempo atrás aí que eu tive um pouco doente, com muita alergia. O irmão veio reclamar de mim que não estava sendo visitado. Eu falei: irmão, estou doente aqui há quase 30 dias, não recebi visita de ninguém. Não estou reclamando. O irmão está reclamando, o irmão nem me visitou. Como é que o irmão está querendo que eu te visite? Às vezes o pessoal acha que é pastor, não precisa de visita também, né? Eu estou na minha casa nova lá há quase 4 meses. Eu estou esperando visita dos irmãos lá, na minha casa nova, tomar um café comigo, um suco. E aí? Estou esperando. Ué. Que comunhão é essa que é só venha a nós, vosso reino nada? É lógico que eu não sei fazer café igual o Max, mas eu faço café. Nivaldo me ensinou a fazer café gostoso. Entendeu? Eu sei fazer café. Né? Se você não tomar café, eu faço um suco. Eu não gosto de refrigerante não, mas até refrigerante eu compro para você se você quiser. Né? E se eu não tiver, eu falo com você assim: traz aí, porque eu tenho que estar feio aqui. Ué, isso é comunhão, é partir o pão. Ter comunhão para partir o pão. De vez em quando eu vou na casa do André, me permite estar citando algum nome, eu nem pedi, ele já vem com uma xícara de café. Já sabe que eu gosto do café. Eu nem pedi, já vem com café. E se não tem, o Jean vai fazer. Entende? Mas essas coisinhas tão simples, tão mínimas, mas que nos torna tão vulneráveis, ao invés de sermos perseverantes, nos tornam pessoas vulneráveis na nossa fé em Cristo Jesus. E diz mais: perseveravam nas orações. Irmãos, a Bíblia diz: se tem algum irmão alegre, cante louvores. Mas se tem algum irmão necessitado, ore com ele. Eu fui abordado por uma pessoa ontem, de um pastor que recusou orar por essa pessoa. Eu estava com tanta pressa, mas quando ele me contou aquilo, eu não pude sair do lugar onde eu estava. Eu tinha que orar com ele ali no meio da rua. Eu acho que quem estava passando perto não estava entendendo nada. Eu orando e aquele homem
chorando do meu lado, enquanto eu orava por ele, no meio da rua. Quer dizer, no cantinho, né, irmãos? No meio da rua os carros passariam e aconteceria uma tragédia, né? Mas meu carro estava encostado assim, em frente à igreja Deus e Amor ali, ó, em frente ao Jéssica Xavier, né? O salão da Jéssica Xavier. Estava bem em frente assim, o salão da Jéssica Xavier. Né? Fazer uma propaganda, viu? Grátis aí, viu? Né? E aquele homem chorando copiosamente, porque uma oração fazia muita diferença para ele. E entendo que eu devo continuar orando, porque ele não conseguiu força para vir aqui. Ele falou que viria aqui hoje. E eu tenho certeza que ele não conseguiu força. E sabe o que ele me falou? Só até hoje não veio visitar minha casa nova. Aquilo me deu uma flechada bem no peito. E agora eu vou ter que ir. Essa semana eu tenho que dar um jeito de ir lá, fazer uma visita na casa nova. Assim como eu estou querendo uma visita na minha casa nova, eu preciso visitar alguém na casa nova dele. Amados, estamos chegando para o fim dessa reflexão sobre os sinais da verdadeira conversão. Mas nós encontramos aqui na comunhão da oração, ou na perseverança na oração, de que oração é um negócio que deve ser uma prática comum e constante em nossas vidas. Orai uns pelos outros, a Bíblia diz. Para quê? Sareis. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o justo não é aquela pessoa perfeita. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Justificado por Cristo. Hoje eu encontrei com 2 homens, é o que eu estava indo embora. Fiquei um tempão conversando com o Nivaldo. Primeiro com o Nivaldo com o Max, depois com o Nivaldo sozinho. Quando eu fui embora, encontrei com 2 homens. Um, inclusive, marido de uma irmã da igreja. E eu parei para ouvi-los. Um deles, que não era o marido da irmã, mas é pai de uma jovem que o Nivaldo encontrou com essa jovem comigo na esquina ali da igreja, né? O pastor nos cumprimentou. E o cara cantou uma música sertaneja. Pastor, vou cantar uma música sertaneja para você. E cantou uma música sertaneja para mim. Estava bêbado. E depois eu vou cantar uma porque o senhor está aqui, pastor. Escuta só o tom. Eram 100 ovelhas presas no aprisco. Opa, o cara conhece. De alguma forma Deus vai tocar nesse coração. Ele conhece a palavra de Deus. E o outro também conhece. Porque falou assim com os outros. Olha, o pastor é nosso amigo aqui. Pastor, vai comer uma asa de frango ali porque você é nosso amigo. Irmãos, eu fui com o coração inflamado, ardente, de desejo de ver esses homens convertidos. E eu falei, eu tenho que orar mais por esses homens. Mais. Mais 2 sinais. Verso 46, perdão. Perseverávamos unânimes no templo, partindo do pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, alegria é fruto do Espírito Santo, alegria é a ação de Deus no coração do homem. E nós precisamos entender o significado de estar alegre, de ser alegre. O fato de eu ser uma pessoa alegre não quer dizer que eu estou o tempo inteiro alegre, porque ninguém está alegre quando está com a sua despensa vazia, ninguém está alegre quando está desempregado, ninguém está alegre quando morre um parente. Mas eu não deixo de ser uma pessoa alegre porque essas intempéries, essas adversidades da vida me alcançaram. Porque a minha alegria não é um estado, a minha alegria é uma pessoa. A minha alegria é Jesus. Eu preciso entender isso com clareza no meu coração. E diz que eles também
tinha singeleza de coração. Sabe qual é o significado de singeleza? Singeleza de coração é a mistura de simplicidade com pureza. Simplicidade com pureza, mas sinceridade vira singeleza de coração, ou seja, sem nenhuma hipocrisia, sendo verdadeiros uns com os outros, vivendo na simplicidade. Nós precisamos, irmãos, viver mais simples. Um dia um irmão me falou um negócio aqui, eu fiquei meio aborrecido na hora, e eu fui embora para casa pensativo. Eu estava conversando sobre algumas coisas, o irmão me falou assim: pastor, você ensina a gente que tem que desapegar, e só não quer desapegar. Eu fui embora para casa pensando nisso. Eu tenho que desapegar de algumas coisas, né? Já coloquei minha biblioteca à venda, tá? Se alguém quiser comprar algum livro pastoral, estou querendo diminuir a minha biblioteca em 50%. Quem sabe alguns irmãos podem adquirir alguma coisa. Irmãos, e ainda, no finalmente do texto, no verso 47, diz que eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Nós temos que louvar a Deus, irmãos. Nós temos visto só louvores ao homem, mas somos desafiados a louvarmos a Deus, colocarmos isso em prática no nosso viver diário. E só para citação, não dá para trabalhar esses dois textos. Poderíamos incluir ainda nessa relação de sinais da verdadeira conversão, a reparação dos erros, como Zaqueu fez. Se tenho defraudado alguém, vou restituir. Tem crente que se converte, mas não restitui nada, né? E um outro sinal, o abandono dos pecados. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essas características, irmãos, são perceptíveis na sua vida como sinal de verdadeira conversão. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas limitações? O que tem acontecido com você? Não somente dificuldades e limitações, mas quais são os desejos do seu coração? Eu quero deixar você livre para me procurar um líder da igreja, para que você cresça, para que você desenvolva e demonstre os sinais da verdadeira conversão. Que essa palavra possa, de alguma forma, te colocar contra a parede, como os ouvintes de Pedro no primeiro século foram colocados contra a parede, para demonstrarem verdadeira conversão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor nesta noite, porque a Tua palavra nos alcançou, e nós temos tanta coisa, Deus, para mudar em nós, dentro de nós, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com o Senhor, e nós contamos com a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê uma semana, ó Deus, onde poderemos aplicar essas verdades no nosso dia a dia, e que no final da outra semana possamos nos sentir mais revigorados na nossa fé, porque o Evangelho se tornou real e prático em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.